Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje é tome cuidado com interpretações extensivas, tá? O que eu quero dizer com interpretações extensivas? Quando o perito ele é nomeado, ele está adstrito ao a sua área do saber. Então, você foi nomeado, você foi autorizado pelo juiz a investigar um caso com munus público, né? Então você é o braço direito dele a partir de agora para fazer uma investigação sobre o tema dos autos. Porém, você não pode extrapolar os seus limites de conhecimento. Da mesma forma que o juiz não pode extrapolar os limites de conhecimento dele, tá? Então, se você é engenheiro civil, você vai apresentar suas interpretações sobre o caso no âmbito do seu conhecimento em engenharia civil, tá? Você não vai falar nada sobre outras engenharias, por exemplo, não vai falar nada sobre medicina, não vai falar nada sobre, sei lá, área dental. Você não vai falar nada sobre que não seja da sua área, tá? E lembre-se, tem engenheiro civil que no diploma não lhe concede o direito, por exemplo, de geologia, né? Eu já vi faculdades no qual você forma e você não tem autorização para fazer pontes, por exemplo. Já vi acontecer isso. Então, cuidado, dê uma olhada no seu diploma e veja se você tem competência para todas as áreas da engenharia civil, tá? Bom, pessoal, mas antes dá uma paradinha e não esquece de deixar aquele like, comente aqui embaixo, nem que seja para impulsionar um pouquinho nossos vídeos, se inscreve no canal e compartilhe nas redes sociais, tá? Mas o tema é sobre interpretação extensiva. Quando a gente fala interpretar, você tem direito a fazer um levantamento, uma investigação, você tem direito a cogitar, a deliberar, você tem direito a discutir o tema, a relatar, a questionar. Você vai desenvolver um trabalho por completo na sua área de conhecimento, tá? Agora, você não pode invadir a área de conhecimento de um outro profissional que não seja de sua competência, tá? Como assim? Como por exemplo, aí eu lhe pergunto, o perito em engenharia civil, ele pode interpretar a lei e decidir em cima daquela lei? E aí? Isso eu te pergunto. O perito é competente para interpretar a lei? Você, engenheiro, você sabe a diferença de uma norma constitucional, de uma norma legal, de uma norma trabalhista, de uma norma penal, criminal? Você sabe a diferença delas? Quais ordenamentos elas se encontram? Qual é maior que qual? Quem manda em quem? O que são princípios fundamentais? O que são princípios básicos? Princípios constitucionais? Infraconstitucionais? Supraconstitucionais? Então, se você respondeu não a alguma dessas perguntas, você não é competente para interpretar leis, tá? Então, peritos, vocês não são competentes para interpretar a lei, tá? Então, Agenor, você quer dizer que o perito não pode citar em hora nenhuma norma, nenhuma lei, nenhuma regulamentação, porque não compete ao engenheiro? Não foi isso que eu disse. Eu disse que você não é competente para interpretar, mas você é competente para sugerir, tá? Então, o que você pode fazer? Se alguma das regulamentações, normas, leis que você precisar citar no seu laudo
são da sua área de competência, como por exemplo, resolução, vou falar agora da resolução 5410 da engenharia elétrica. Ela é da ANEEL. Ela é de competência do engenheiro? É, porque o engenheiro estudou sobre ela, ele tem conhecimento técnico sobre ela. Quem elaborou a resolução foram engenheiros, tá? Então o engenheiro pode interpretar aquela resolução 5410 porque ela é extremamente técnica, tá? E então ele pode apregoar sua conclusão em cima da interpretação daquela resolução. Agora, o engenheiro ele pode definitivamente pautar o seu laudo numa lei, uma norma constitucional? Conforme o artigo 5º, inciso tal, todo mundo tem direito à propriedade privada. Então, eu decido que é assim. Não, por quê? Porque o perito não tem competência para interpretar a lei. E a lei, normas jurídicas, somente os júris peritos podem manuseá-las, tá? Então você não pode dar uma conclusão definitiva em cima de uma lei, tá? Em cima de uma norma constitucional. Por quê? Você não é competente para interpretar aquilo. Agora, você pode apresentar as leis, as normas, os princípios constitucionais e avisar para o juiz. Excelência, se o douto juiz, se Vossa Excelência decidir escolher pela normativa da lei tal, eu sugiro que o senhor siga esse caminho e o valor da indenização calculada chega nesse valor. Agora, se Vossa Excelência decidir interpretar pela lei constitucional tal, o valor altera-se para esse e esta é a sugestão. Entendeu a diferença? Você vai sugerir para o meritíssimo, para o magistrado, qual as leis no qual se encaixa. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, numa discussão sobre esbulho, sobre quem invadiu o terreno de quem, né? Esbulho é uma invasão de terreno alheio. Então, quem invadiu quem? Conforme a interpretação da matrícula mais antiga, que uma determinada lei cita, o juiz pode, o valor, não é o valor, se for pela matrícula mais antiga, por exemplo, conforme a lei tal, excelência, o autor invadiu o terreno do réu. Agora, se for pela interpretação do projeto de urbanismo, projeto de desmembramento de solo, de desmembramento de terreno, se for através dessa interpretação que é regida pela lei, outra lei número tal, o réu invadiu o terreno do autor. Entendeu? Existe ali uma dubiedade. Uma lei diz que a matrícula mais antiga equivale, a outra lei diz que o projeto de desmembramento realizado por uma construtora equivale. E quem é competente para decidir qual das duas leis, normas ou atributos legais deve seguir? O juiz e os advogados. O perito não é competente, então o perito não pode dizer: Excelência, eu concluo que o senhor deva usar a lei da matrícula mais antiga. Ou eu concluo que não é assim que você tem que fazer. Você tem que dar a opção para o juiz, quais as 2 ou 3 ou 4 opções, fazer os cálculos em cima dessas opções. Excelência, fica a seu cargo qual das 2, 3 opções decidir. O primeiro caso envolve a lei tal, artigo tal, que rege sobre tal,
a matrícula é essa e os cálculos de esbulho são esses. Agora, se for pela do terreno, por exemplo, do desmembramento, lei tal, artigos tal, né, o réu invadiu o autor e os valores de indenização são calculados pela engenharia, são esses. Entendeu? Você jogou a responsabilidade da interpretação para o juiz e é ele que vai decidir. Você não ultrapassou as suas competências, você repassou a decisão da competência para alguém competente, entendeu? É assim, não ultrapasse a interpretação de sua competência, tá? Não aplique, não cometa interpretação extensiva, tá? Interprete dentro da sua competência, ok? E aí, o que você achou disso? Deixa seu like, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Aconteceu alguma coisa com você nesse sentido? O que você acha sobre esse tipo de tratamento? O perito aqui trouxe uma ideia legal para você? Ou você é contra? Escreve aqui embaixo, vamos discutir. É só assim que a gente melhora a nossa área da perícia judicial. Grande abraço!